Graça e paz, queridos, boa noite a todos. Quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 1, que diz: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. O que Jesus veio fazer se não receber os pecadores? Os fariseus e escribas murmuravam naquele momento, porque Jesus tinha recebido os pecadores e publicanos. Eles esperavam o quê de Jesus? Eles esperavam que Jesus pudesse repudiá-los, que Jesus pudesse maltratá-los, que Jesus dissesse: não se aproxime de mim porque vocês são pecadores. O que Jesus veio fazer? O que Jesus veio salvar? A palavra do Senhor vai dizer que ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio dar vida aos que estavam mortos. Ele veio curar aos que estavam enfermos. Quem precisa de médico, senão os doentes? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os perdidos e pecadores. Mas a resposta de Jesus nesse texto é que nos chama a atenção e nos impressiona. Porque o que Jesus está mostrando para os escribas e fariseus era apenas um sentimento e um cumprimento da ordem do Pai. Ele viesse buscar e salvar o que se havia perdido. Eu poderia aqui usar um eufemismo de uma frase muito doce para o que Jesus poderia responder para aqueles fariseus e escribas. Mas eu acredito, como Jesus estava saturado de tantos questionamentos capciosos dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos principais. Jesus então provavelmente disse para aqueles homens: recebo quem eu quero, recebo quem eu quiser. Quem são vocês para definirem? Quem são vocês para escolherem quem deve se aproximar de mim? Quem devo eu receber? Eu recebo a todos. Meu Pai é exemplo. Ele amou a todos. João, capítulo 3, versículo 16, um versículo muito conhecido, queridos, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que todo pecador se achegue a ele, se aproxime e encontre nele salvação. Queridos, o que Jesus então quis dizer para aqueles fariseus e escribas ali? É que Jesus estava ali para ouvir também as indagações, os questionamentos, as perguntas que aqueles publicanos e pecadores deveriam fazer a respeito dele, se ele era o Filho de Deus, a respeito deles, como eles poderiam entrar no reino dos céus, como eles poderiam fazer parte do reinado de Jesus, o qual já estava estabelecido, mas na cruz era que ele ia consumar. Ele mesmo disse isso quando morreu na cruz, entregando a sua alma, o seu espírito ao Pai. Ele disse: está consumado. Amados, mas algumas coisas me faz refletir nesse texto que nós lemos. Vou repetir: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os escribas e fariseus murmuravam. Então eu já disse que provavelmente Jesus faria a pergunta: vocês querem definir quem eu vou receber? Quem define quem vai receber sou eu. E a quem Jesus quer de fato receber? Aí nesse texto eu queria destacar algumas coisas interessantes aqui. Jesus, ele quer receber, em primeiro lugar,
Até porque o texto está dizendo aqueles que querem se aproximar. É evidente que foi necessário que os publicanos e pecadores se aproximassem de Jesus para que eles pudessem serem recebidos por Jesus. Amados, lendo esse versículo, veio à mente, me faz lembrar um texto e um episódio de uma mulher em Marcos capítulo 5, versículo 24 e 34, narra a história de uma mulher que estava sofrendo há muitos anos por uma hemorragia, um fluxo de sangue, e não parava. E ela gastou muito mesmo de tudo que possuía. Ela foi a homens, a sábios, a curandeiros para resolver seu problema. E o texto diz que aquela mulher só ia de mal a pior. Então ela ouviu falar de Jesus e ali ela pensou consigo mesma: eu vou até aquele homem e irei tocar na sua orla, na sua veste. Porque ela ouviu falar a respeito de Jesus. O que Jesus tinha vindo fazer. O que Jesus tinha feito nas vidas de muitas pessoas. E ela creu. Ela colocou a sua última chance em Jesus. Louvado seja Deus por isso. Porque aquela mulher, mesmo ter gasto todo o seu dinheiro, boa parte do seu dinheiro, ter procurado os meios e não ter encontrado, louvado seja Deus, porque mesmo assim, quase no final de tudo, ela foi em busca de uma solução. Ela foi imediata, porém, ela encontrou alguns obstáculos, e um dos obstáculos era a multidão que estava ali. O texto vai dizer, de Marcos capítulo 5, que quando aquela mulher tentou se aproximar de Jesus, a multidão que estava ali, apertando Jesus, comprimindo Jesus, impedia para que aquela mulher pudesse tocar. Mas aquela mulher não se isentou da sua determinação, a sua resiliência, a sua persistência, e ela disse consigo mesmo, com fé, com determinação: se eu for e tocar na veste dele, eu serei curada. Então, queridos, aquela mulher tentou se aproximar de Jesus. E o texto vai dizer que ela, veredando, entrando de um lado de outro, buscando um espaço em meio a esse empurra, essa multidão, impedindo que ela chegasse, ela se aproxima de Jesus e toca ali em Jesus, e Jesus diz: epa, algo fantástico aconteceu aqui. Alguém me tocou. A multidão ali perguntou: mas todo mundo te aperta, um toca de um lado, outro toca de outro, e o Senhor pergunta: quem me tocou? É evidente que todos aqui tocaram o Senhor. E ele, olhando, disse: não, uma pessoa me tocou diferente, uma pessoa veio a mim diferente. Queridos, e Jesus recebeu aquela mulher. Para Jesus receber alguém é necessário que primeiro alguém o procure, o busque, ou se aproxime. Assim também é você. Se você está distante, busque, procure o Senhor, se aproxime dele. Mesmo que os fariseus, mesmo que os escribas, mesmo que aqueles que não querem se aproximar de Deus impedem e tentam impedir que os que querem se aproximem dele, não permita. Seja resiliente às investidas da multidão, daqueles que querem impedir você se aproximar de Deus, das coisas que querem impedir você se aproximar de Deus, porque você só será recebido por Jesus se você realmente se aproximar dele. Busque de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Mas você pode dizer: pastor, eram pecadores e publicanos. Sim, melhor ainda, porque Jesus ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio como médico dar saúde aos que estavam enfermos. Agora, se você acha que não está enfermo, que você está são, você não precisa ir a Jesus. Eram como aqueles escribas, aqueles fariseus. Eles achavam que estavam sãos e não precisavam de médico.
Por isso, Jesus não os recebeu. Lembre-se, Jesus só recebe aqueles que se aproximam dele. Então, quem Jesus realmente recebe? Os que se aproximam dele. Era a resposta que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus e escribas: recebo quem eu quero. Quem são vocês que vão determinar quem eu vou receber ou não? Uma segunda coisa que me faz ver nesse texto também é os que querem ouvir. Então, quem Jesus deve receber? Aqueles que querem ouvir. Provavelmente você já procurou alguém para conversar, alguém para ser aconselhado, alguém que você buscou para receber um conselho. E se você buscou alguém, porque você precisa de alguém, para receber alguma coisa dele, para ouvir alguma coisa. Aqueles publicanos e pecadores estavam ali para ouvir de Jesus, e Jesus tinha muito a ensinar. Amados, não há ninguém, não houve ninguém na história que pudesse, com a sua sabedoria, com a sua graça, com a sua palavra de autoridade e poder, nos ensinar igual a Jesus. Ninguém nos ensinou como ele. Ninguém orientou como ele. Jesus foi o maior pedagogo que já existiu na história. Ensinou como ninguém, orientou como ninguém, educou como ninguém. Ele mesmo até corrigiu como ninguém. E os publicanos e pecadores estavam ali para serem corrigidos também. Bom é quando nós queremos ouvir a correção de Deus. Até porque a correção traz uma exortação, e a exortação traz uma disciplina, e uma disciplina traz em nós um aprendizado. E logo abandonamos e deixamos. Jesus, ele queria ensinar aqueles que estavam ali, não os escribas e fariseus que não queriam ouvir, mas os pecadores e publicanos ouvir a respeito dele. E provavelmente Jesus disse aos publicanos e pecadores: se arrependam dos seus pecados e me aceitem como um único e suficiente Salvador de suas vidas. É isso que Jesus estava querendo dizer. É isso que Jesus estava prontamente a dizer àqueles pecadores e publicanos. E por isso Jesus então os recebe, porque eles estavam querendo ouvir a respeito de Jesus. Me faz lembrar, em Marcos, no capítulo 7, versículo 31 e 37, a história de um homem que Jesus curou. Curou porque ele era surdo e mudo. Ele não conseguia falar. Provavelmente a sua voz nunca tinha sido direcionada a alguém. Ele nunca tinha ouvido falar. E Jesus se aproximou daquele homem e curou ali as barreiras físicas daquele homem. Repreendeu aquela surdez. Repreendeu ali a sua dificuldade, a sua barreira física. E fez com que aquele homem pudesse ouvir e falar. O que Jesus estava também dizendo àqueles que estavam ali, publicanos e pecadores, é que eles poderiam confessar a Jesus os seus pecados, que Jesus estava ali pronto para ouvir, não para condená-los, mas para absolvê-los, porque a confissão dos nossos pecados nos traz a absolvição. A confissão de que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador, não há salvação em nenhum outro homem, o qual devamos ser salvos, diz Atos 4,12. Se nós confessarmos isso, nós iremos ouvir a voz de Jesus dizendo: arrependidos estão os vossos pecados. Como Jesus disse para aquela mulher adúltera: mulher, onde estão os teus acusadores? Não estão mais aqui? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Se você quiser ouvir a voz de Deus, querido, se há muito tempo você já não ouve a voz de Deus, se aproxime. Não importa se as barreiras, se as dificuldades, se as barreiras físicas, os impedimentos físicos, ou outros quaisquer, querem lhe separar ou querem lhe fazer parar. Não olhe para eles, olhe para Jesus, continue olhando para Ele, que é o autor e consumador da sua fé. O que diz Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, olhe para Jesus. Portanto, vá até Jesus, e Ele dirá aos fariseus e escribas: não me aflijam, não queiram parar o meu agir,
não queira determinar para mim quem eu irei receber ou não. São estes os quais o Pai me deu e eu não posso jamais lançá-los fora. Uma terceira coisa, querido, nesse texto que nós vemos, quando os pecadores e publicanos se aproximam de Jesus, e por que Jesus os recebe? Porque eles estavam famintos, provavelmente eles queriam comer daquilo que o Senhor tinha para oferecer. É evidente que Jesus não estava ali para oferecer pão físico, e nem coisas materiais. Jesus, em uma das suas mensagens mais fascinantes, ele disse para alguns discípulos que começaram a andar com ele. E para um deles, Jesus olhou e disse assim: ei, olha, se vocês querem seguir, ok, pode seguir. Mas eu, filho do homem, não tenho nem onde reclinar a cabeça. As aves dos céus têm ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu, filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Mas o que eu tenho, eu te dou, é vida eterna, pão espiritual. E aqueles publicanos, aqueles pecadores estavam ali, foram até Jesus. Mas os fariseus e escribas murmuraram, questionaram, e provavelmente Jesus respondeu para eles: recebo quem eu quiser. E Jesus recebe quem realmente ele quer. E por que Jesus recebeu aqueles publicanos e pecadores? Porque eles buscaram em Jesus um alimento espiritual. Queridos, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, pessoas têm amado mais o mundo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, é muito conhecido esse texto que diz: porque muitos amaram o mundo. E o amor do Pai não está nessas pessoas, porque amaram a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus, ele disse: um alimento tenho, e é fazer a vontade do meu Pai. Mas em João, no capítulo 6, Jesus também, depois de alimentar a multidão foi até Jesus buscar o alimento físico novamente. Buscar um alimento material novamente. E Jesus olhou para ele e disse assim: vocês estão aqui não pelo amor que vocês têm por mim, mas pelo alimento, pela multiplicação dos pães e dos peixes, os quais eu fiz a vocês. Mas eu quero dizer que os vossos pais comeram lá o maná, lá no deserto. Comeram e morreram novamente. Mas eu sou o maná que desceu do céu. Aqueles pecadores e publicanos provavelmente já estavam entendendo, ou estavam ali buscando entender que Jesus era o pão que iria saciar, alimentar as suas vidas espirituais. Por isso, Jesus então declarou no versículo 35 do capítulo 6 o seguinte: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Aqueles publicanos e pecadores foram até Jesus e Jesus os recebeu. Vá até Jesus e Jesus irá receber você, a sua casa e a sua família. Se há falta de pão espiritual na sua casa, no seu casamento, na sua família, Deus pode prover isso. Deus pode trazer alimento espiritual. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei, querido, como está a sua família. Destruída, sem esperança, sem paz, sem presença de Deus, sem o Espírito Santo para consolá-lo. E você precisa buscar o Senhor. E se você buscar de todo o seu coração, você vai encontrar. Os fariseus e escribas podem até murmurarem, porque você está indo buscar o Senhor. Talvez a sua religião possa até questionar e murmurar porque você está buscando o Senhor. Mas é a você que Jesus quer. É a você que Jesus veio salvar. Entregue a sua vida ao Senhor. Não importa o que vão dizer, o que importa o que vão murmurar. Busque o Senhor. Se aproxime dele e ele te receberá. Busque ao Senhor e você ouvirá muito das suas palavras. Ele te alimentará com a palavra dele, o verbo que se fez carne, a palavra de Deus que nos alimenta. Ele é também o pão que desceu do céu
Ele é vida e vida em abundância. Abra o teu coração. Abra realmente a tua vida para Jesus e você verá a glória dele se manifestar. E ele irá dar o melhor para você. Que Jesus te abençoe. Abra o teu coração, que o Espírito Santo de Deus te ilumine e você permaneça na presença do Senhor. E ele continuará com você eternamente. Feche os seus olhos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sendo derramados sobre o teu povo, não somente agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe a todos.